O livro de Eclesiastes, no seu capítulo 3, verso 19 e 20, nos dizem: Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Esse texto é um texto muito utilizado por alguns grupos religiosos para defender a doutrina do que chamamos o aniquilamento da alma. E existe um perigo de interpretação, de se chegar à conclusão equivocada de que não existe diferença alguma entre os seres humanos e os animais. O sábio Salomão, ele está apenas ressaltando que os homens e os animais têm duas coisas em comum. Ambos morrem e o corpo de ambos volta ao pó. A palavra de Deus nos diz no início, no princípio, que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E Gênesis capítulo 3, verso 19, diz: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Uma vez que foi feito a imagem de Deus, o ser humano, como Gênesis capítulo 2, verso 7, o homem foi feito à imagem de Deus, o ser humano tem uma vantagem indiscutível sobre os animais, no que se refere à vida. Mas, no que se refere à morte, o homem não tem qualquer vantagem. Como os animais, ele também se transforma em pó. É evidente que as pessoas salvas, pela fé no Senhor Jesus Cristo, um dia serão ressuscitadas e receberão um corpo glorificado, próprio para o seu lar celestial. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 35, Mas alguém dirá: Como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Duas perguntas que o apóstolo Paulo, nas suas características de escritor, ele fala a respeito desta importância da doutrina da ressurreição do corpo. Refere-se ao ato de Deus de ressuscitar dentre os mortos o corpo do salvo e reuni-lo à sua alma e espírito, dos quais este corpo esteve separado entre a morte e a ressurreição. A Bíblia revela algumas razões da ressurreição do corpo. O corpo é parte essencial da total personalidade do homem. O ser humano é incompleto sem o corpo. Por conseguinte, a redenção que o Senhor Jesus oferece abrange a pessoa total, inclusive o corpo. O corpo, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 6,19, é o templo do Espírito Santo.
Na ressurreição, ele voltará a ser templo do Espírito, para desfazer o resultado do pecado em todas as áreas. O derradeiro inimigo do homem, a morte do corpo, deverá ser aniquilada pela ressurreição. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 26, ele disse: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. As escrituras do Antigo Testamento também defendem essa importante doutrina, como também o Novo Testamento. Nossa ressurreição corporal está garantida pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O corpo ressurreto do crente será semelhante ao corpo ressurreto de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então será um corpo que terá continuidade e identidade com o corpo atual e que, portanto, será reconhecível, conforme o Senhor explicou em Lucas capítulo 16, falando do rico e do Lázaro. Um corpo transformado em corpo celestial, apropriado para o novo céu e a nova terra. Um corpo imperecível, não sujeito à deteriorização e à morte. Um corpo glorificado como o do Senhor Jesus Cristo. Um corpo poderoso, não sujeito às enfermidades, nem à fraqueza. Um corpo espiritual, não limitado pelas leis da natureza. Um corpo também capaz de comer e beber. Quando os crentes receberem seu novo corpo, se revestirão da imortalidade. De maneiras que isso são as esperanças que nós temos, as diferenças que podemos encontrar quando, nesse texto, nós encontramos o Salomão falando a respeito da morte do homem, da morte do animal, mas nós sabemos que existe grandes situações que nos deixam na esperança da vida eterna que o Senhor Jesus Cristo veio proporcionar através do seu plano de salvação. A Bíblia diz que a morte ocorre quando o espírito deixa o corpo. O apóstolo Tiago, ele falando sobre isso, ele diz em Tiago capítulo 2, verso 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui neste mundo, quando ele ressuscitou a filha de Jairo, diz o texto de Lucas capítulo 8, 55. Ele disse no 54, mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo, levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. É interessante a narrativa de Lucas. E o seu espírito voltou. Então isso nos prova que o espírito deixa a alma, ou deixa o corpo, melhor dizendo, quando morre. E assim configura a morte. Mas o Senhor Jesus é aquele que veio para trazer vida e vida em abundância. De maneiras que nós devemos ter essa esperança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. Ele veio
para nos trazer vida e vida em abundância. Essa palavra em abundância se refere não somente à vida neste mundo, mas uma vida futura. Prezado ouvinte, você está preparado para este momento da morte? Como você encara a morte? A morte é uma realidade. Não sabemos o dia da nossa partida deste mundo. Não sabemos como está o funcionamento do nosso corpo interior. Por isso, precisamos do Senhor Jesus Cristo. Não podemos morrer em nossos delitos e pecados. Precisamos de um Salvador. Precisamos daquele que nos lance uma boia para nos apegar neste mundo de perdição. E quem pode fazer isso é o Senhor Jesus Cristo, através da sua morte vicária, expiatória, na cruz do Calvário. Aceite o convite do Senhor Jesus Cristo e tenha essa esperança que um dia, ao partir deste mundo, nós temos, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, se essa casa terrestre se desfizer, temos uma casa celestial, preparada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele disse, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. Na casa do meu Pai há muitas moradas, não 144.000 moradas, mas muitas moradas. Se assim não fola, eu vou-lo teria dito. E assim nós temos este verdadeiro caminho, que o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que você adentre no caminho de Cristo. É um caminho estreito. É um caminho que precisamos levar à cruz cada dia. Mas é um caminho de vitória. É um caminho de vida eterna. Que Deus possa falar ao seu coração profundamente e que você esteja preparado. Que a sua vida não seja simplesmente a vida comamos e bebamos como um animal, mas que você olhe para dentro de si, que você perceba que tem uma alma, um espírito, que somente Deus pode alimentar. Senhor, suplicamos o Espírito Santo na vida dos nossos ouvintes, que a tua palavra adentre como espada afiada de 2 gumes, apta a discernir as intenções dos corações, e faça, Senhor, de acordo com a tua vontade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.